bom. Ele estava lá em Curitiba fazendo um curso. Abra a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2. Todos acharam? Quem achou, diz glória a Deus. Pouca gente encontrou. Tá aí. Nós vamos ler de 1 até o verso 8. De 1 a 8. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, de 1 a 8. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos. Não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. Não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos. Como apóstolo de Cristo, ser-vos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos éreis muito queridos. Amém. A minha pregação hoje é uma pregação textual. Eu estava querendo trazer uma palavra que pudesse aquecer o nosso coração, que pudesse dar a nós a mesma ousadia que Paulo tinha, juntamente com Silas e Timóteo. Nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu sei que se eu falar em 1 Coríntios, os irmãos vão saber o que é. Se eu falar, não, é 2 Coríntios, os irmãos sabem o que é. Tessalonicenses é uma palavra que Paulo escreve para esta igreja, que ele havia estabelecido, mas agora ele estava um pouco distante, aprisionado, preso, por causa da palavra de Deus. E ele quer confirmar à igreja aquilo que ele ensinou e aquilo que ele pregou na fundação da igreja. Nós sabemos que em 1 Coríntios, o pensamento de Paulo, o que Paulo queria transmitir, era que em 1 Coríntios a igreja ainda era muito carnal, almática, e não tinha uma firmeza ainda na fé, e estava muito distante de ser uma igreja totalmente espiritual. Então, se você pegar 1 Coríntios, você vai ver que Paulo está sempre instruindo, corrigindo,
Prova é que a igreja que tinha todos os dons e que falava em todo tipo de línguas era em 1 Coríntios. Por isso é que em 1 Coríntios, Paulo tem uma passagem no capítulo 13, em que ele vai explicar que o mais importante não é falar todas as línguas dos homens e dos anjos, que o mais importante não é estar cheio de dons, o mais importante não é a pessoa ser sábia, entendida, compreendida, mas que a coisa principal é o amor. Quando eu preparei para esta palavra, eu estava conversando com Lourdes e falando para ela a respeito da profundidade do amor. Nós estávamos falando assim, não, mas os dons é necessário, falar em línguas é necessário, falar em língua é falar no Espírito. Então eu disse para ela, se nós tivermos o genuíno amor de Deus enchendo o nosso coração, o nosso espírito, nós não precisamos de nada disso, porque o amor ele cobre tudo. O amor ele cobre tudo. O amor elimina tudo. Se você ama de verdade, você é totalmente espiritual. Se você ama de verdade, você vai saber administrar os seus dons com perfeição. Se você amar mesmo o Senhor com amor genuíno, você vai ver milagres, você vai ver coxo andar, cego ver, você vai ver tudo isso. Mas se você tiver todos os dons, falar todo tipo de línguas, você pode não conseguir realizar um milagre se quiser, sem o amor. Sem o amor, você é como o sino que tine, é como um sino batendo. Então o amor, ele é a base de tudo, para que a igreja seja próspera e consiga romper. Se nós não rompemos, é porque nós não amamos o suficiente. Quem ama não se ressente do mal, mas faz tudo o que é bom e de bem. Então o amor, ele pode tudo na nossa vida. Isso é 1 Coríntios, 1 Coríntios, Paulo está dizendo que a igreja ainda é carnal, almática, e que ela precisa mesmo de amar. Ela precisa estar cheia de amor. 2 Coríntios é uma segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios. Ele fala, vocês precisam avançar, vocês precisam sair desse deserto, vocês precisam tomar posse da terra, que é Canaã, que é Cristo Jesus, que é a igreja. Então 2 Coríntios, Paulo está tirando aqueles homens, aquelas mulheres, os cristãos, de um deserto, onde a alma comanda, para que eles possam estar cheios do Espírito Santo de Deus. Então 2 Coríntios, Paulo está dizendo aqui, em 2 Coríntios, eu quero demonstrar a vocês quem é o homem espiritual. Em Tessalônica, no capítulo 2, Paulo começa a dizer àquela igreja o que ele queria que a igreja possuísse, que a igreja pudesse avançar, que a igreja pudesse partir do lugar que eles estavam mais para frente, mais profundidade. Só que quando Paulo esteve em vendedores, havia ali pessoas críticas,
principalmente os gregos que estavam lá. Toda novidade eles queriam ouvir, queriam participar, porque eles queriam criticar. Eles queriam saber qual era a vantagem daquilo e por que aquilo. Havia muitos falsos mestres, muitos falsos ensinamentos, muitos deuses. Para cada coisa que um tessalônico precisava, ele tinha um Deus a quem ele tinha que se curvar ou fazer alguma oferenda para alcançar alguma coisa, porque senão ele seria fulminado por aquele Deus. É nesse contexto que Paulo chega e manda essa carta para lá. Como ele sabia que naquele tempo era assim que a coisa estava funcionando, então ele começa a carta dizendo: porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Mas havendo primeiro padecido, sido agravado em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus, com grande ousadia. Por que Paulo começa o capítulo 2, falando de sofrimento dele, das prisões dele? Porque segundo carta aos Coríntios, Paulo está abrindo o seu coração, abrindo a sua vida para a igreja. Ele está sendo totalmente transparente. Ele está mostrando o que é ser um homem espiritual. Um homem espiritual, ele é transparente, ele é sincero, ele é verdadeiro, ele é real, ele não engana. A verdade é acima de todas as coisas. A verdade é a prioridade para a vida dele. Então eu escrevi assim: o que é que Paulo, vou primeiro dar o tema da minha palavra, Paulo em Tessalônica. O que Paulo teve que enfrentar naquele tempo não é diferente do que nós, nesse nosso mundo moderno, enfrentamos. Hoje nós estamos cheios de pessoas críticas, que muitas vezes está sentado aí olhando o pregador, olhando o pastor pregar, mas ele está no seu coração, ele está esperando terminar a pregação para que ele possa fazer as suas críticas, dar as suas correções, colocar os seus pensamentos, o que pensa, o que eu quero, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que é certo, o que é errado. Aí entra então a crítica. Isso que Paulo tinha enfrentado quando ele fundou a igreja de Tessalônica. Então ele está mandando uma carta dizendo para a igreja que ele não é um dos enganadores, um dos falsos pregadores que já passou por lá, que ele é verdadeiro. O que ele está pregando é o evangelho de Jesus, é o evangelho de Deus. Não é um evangelho falsificado, mas é verdadeiro. Ele não está falando nada para agradar a homem algum e a ninguém, ele só agrada a Deus. Ele é um homem totalmente espiritual, sincero, verdadeiro. Ele está abrindo o coração. Todo homem espiritual é um homem de coração aberto. O homem espiritual, ele não esconde nada, ele é o que ele é, e ele aceita as pessoas como elas são, e nós vamos ver isso no decorrer da palavra. Nós hoje temos, nesse mundo moderno, de enfrentarmos o tempo que os críticos e as coisas mais comuns entre nós. Há um cinismo sobre quase todas as coisas. Quer ver o exemplo? Eu sei que você já viu muito isso. Você já recebeu uma carta te oferecendo um presente? Já? Você recebeu um telefonema dizendo: você foi sorteado?
Ou se alguém hoje oferece fazer algo para você maravilhoso, que só beneficia você, que pensamentos vem à sua mente? Eu botei, não seria o que essa pessoa vai ganhar com isso? A pessoa está fazendo tudo para te agradar, mas lá no íntimo você está, o que essa pessoa vai ganhar com isso? Não está me agradando tanto. E isso, Paulo está dizendo que isso é alma, é a pessoa que está doente da alma. Ela não consegue ver no seu irmão a coisa boa, a coisa que aproveita. Então ela fica ali na defensiva, porque ela já passou por tantas experiências negativas que ela continua naquela coisa negativa. Olha, se você vai lá no centro da cidade, lá no João Lisboa, e quando você chega lá, tem aquele aglomerado de gente, tudo em roda do homem da cobra, ou do homem do bicho. E ele estava falando daquele monte de gente em redor, esperando ele terminar, para saber o que é que esse cara vai vender hoje, o que é que ele vai oferecer. Você não está interessado em comprar nada, e nem ver nada, mas você está ali, para o quê? Porque é a coisa que o mundo oferece aí direto para a gente. Porque esse mundo moderno, ele é crítico, o cinismo é muito grande. Irmãos, esse mundo que nós estamos dentro dele, inseridos nele, para transformá-lo pela palavra de Deus, pelo evangelho verdadeiro, era esse mundo que Paulo estava enfrentando quando ele estava fundando a igreja de Tessalônica. Então você lê um capítulo todo lê depois em casa esse capítulo todo, como Paulo exerce o seu ministério, o seu trabalho, como é que ele realiza esse trabalho entre os tessalônicos, e você vai perceber como é que Paulo está cultivando, amando, protegendo aquela igreja. Não é por acaso que ele está falando de sofrimento, do que ele passou em Filipos, antes de chegar em Tessalônica. Ele foi preso em Filipos, quase mataram ele em Filipos. Depois ele vai para Tessalônica e funda essa igreja, mas ele chega lá todo arrebentado, todo ferido, e ele está então trazendo à memória da igreja os ferimentos que ele passou. Ele diz assim, todo esse sofrimento que eu passei em Filipos, só veio para afirmar o evangelho que eu prego. Então ele fala assim, se você está numa cidade, é bem aceito, é bem recebido, é bem pago, você quer voltar lá para fazer o mesmo trabalho, esperando ganhar um pouco mais de dinheiro. Mas eu estou mandando essa carta para vocês, para dizer que, apesar de ter sofrido, de ter passado situações difíceis, o que me espera é prisões, é açoites, mas eu vou voltar e pregar o verdadeiro evangelho para vocês. Irmãos, se você vai realizar a obra de Deus e sabe que aquilo vai ser ruim para você, e que o que te espera lá é prisão, é maus trato, você pensa duas vezes antes de ir, porque isso é normal. Mas se você tem ousadia e convicção daquilo que você está pregando, daquilo que está ensinando, não importa as circunstâncias, você vai lá e prega o evangelho, você vai lá e faz a obra.
mesmo sabendo a possibilidade de você até apanhar, ser apedrejado. Mas você tem convicção que aquele que te chamou é aquele que te guarda, é aquele que te protege. Jesus disse para os discípulos: olha, quando você chegar diante de reis e príncipes, não fique preocupado com o que vocês vão pregar, porque o Espírito Santo falará por vocês. Porque é Ele que nos protege, é Ele que nos guarda, é Ele que realiza todas as coisas. Só que Ele faz isso através de homens fiéis, ousados, corajosos, que sabe a quem está servindo. Irmãos, nós não estamos servindo a um Deus morto, mas é um Deus vivo, um Deus que pode fazer todas as coisas. É esse mundo que Paulo encontrou, é esse mundo que nós estamos dentro dele, inserido neles. Essas coisas todas, essas falsas coisas todas estão aqui, dentro da igreja, no bairro, na cidade, no estado, no Brasil. Então a gente tem que saber o que nós vamos ensinar, o que nós vamos pregar. Em toda a nossa vida, nós vamos encontrar os espertos no meio da multidão, aguardando e torcendo, para que possa ter a oportunidade de fazer a sua crítica. Não estou dizendo que na Luz para os Povos tem isso, mas quantas vezes, irmãos, o cara está pregando e lá no nosso coração, no íntimo, a gente está achando que não está certo. Às vezes por uma palavra que te machucou, por uma expressão que te magoou, ela fica lá. E isso às vezes vem à tona. E é aí que você tem que entender o que Deus quer fazer na sua vida. Por isso que Paulo começa o capítulo 2 falando do sofrimento, tanto dele como de Tiago, os seus cooperadores, Silvano e Timóteo. Não é Tiago, é Silvano e Timóteo. Este sofrimento, Paulo disse, fortaleceu para que com confiança e ousadia nós pregássemos o evangelho genuíno daquele que ressuscitou dos mortos para dar a eles a salvação. Paulo está dizendo: foi esse sofrimento que trouxe em nós confiança e ousadia. É esse sofrimento que está dizendo que o que nós estamos fazendo é certo, que o evangelho que estamos pregando é o correto, porque esse evangelho está mexendo com as pessoas. Paulo afirma que se você faz algo e recebe coisa generosa, pagamento, você quer continuar. Mas se você está fazendo a obra e está sofrendo, sendo apedrejado, é diferente. Você tem que ter muita ousadia, muita confiança naquilo que você está realizando. Todavia, se você realiza algo de bom, e o que você recebe são prisões, maltratos, você não vai querer continuar a fazer esse trabalho. Paulo diz: não somos como os outros enganadores
mas falamos com muita liberdade e entusiasmo. Falamos do evangelho puro, verdadeiro, pois os sofrimentos que passamos só valida o evangelho que pregamos. O sofrimento que passamos, ele só dá validade para esse evangelho poderoso e transformador que nós estamos pregando. Essa era a convicção. E é isso que Paulo está querendo que aquela igreja entenda. Pois esse evangelho que pregamos, ele nos dá sensação de alegria e de liberdade. Pois a nossa aprovação não vem de pessoas humanas. A nossa aprovação vem de Deus. Paulo quer deixar bem claro para a igreja que os sofrimentos e as prisões que ele está passando só traz validade para ele, só traz alegria e prazer na vida dele. Eu não sei se nós suportaríamos hoje sofrer por causa do evangelho. Falo de experiência própria, irmãos. Eu tinha todas as razões e preconceitos de ter abandonado São Luís do Maranhão e ter voltado para Goiás. Tinha tudo para fazer isso. Mas o evangelho que eu estava pregando é esse que eu estou pregando hoje. Não para agradar homens e ninguém. É para agradar só a Deus. Porque este evangelho é o evangelho de Deus. Essa palavra é a palavra de Deus. Esta palavra é como uma espada de dois gumes, que é capaz de separar a alma do espírito, juntas e medulas. É apta para discernir todos os pensamentos e trazer à tona. Paulo diz que sua ousadia, ela vem de Deus, e que o evangelho que ele está pregando é o evangelho de Deus. Seu evangelho é validado por Deus, e que seu objetivo é agradar a Deus. Minha responsabilidade, diz Paulo, é pregar o evangelho sem me preocupar com honras e recompensa. Naquela época, irmãos, havia alguns mestres, alguns pregadores que pregavam e ensinavam por dinheiro. Está diferente do século 21? O que Paulo estava enfrentando lá, nós estamos enfrentando aqui. Por isso é que a nossa palavra, o nosso evangelho, ele tem que ser genuíno, ele tem que ser verdadeiro. Ele não pode ser pregado e ensinado para agradar A, B e C. Ele tem que ser pregado e ensinado para agradar a Deus, porque quem valida a palavra que pregamos é o próprio Deus pelo Espírito Santo. Você, quando vai evangelizar, você não pode agradar ninguém. Você precisa agradar a Deus. Você não precisa inventar testemunho para que Deus possa fazer alguma coisa. Você tem que dar um testemunho verdadeiro daquilo que Deus transformou você e é capaz de transformar quem está te ouvindo. Não adianta de querer ajudar. A única vez que alguém tentou ajudar Deus a fazer alguma coisa, criou-se Ismael, a desgraça que até hoje quer destruir Israel. Sara falou: essa promessa é maravilhosa, vou ajudar. Está aqui meu marido, pega a minha concubina, faz um filho nela para mim, bem Ismael.
Nós estamos sabendo aí como é que está. Esse rapaz criou 12 nações, e as 12 nações quer destruir Israel. Uma ajudinha que Sara quis dar. Não tente ajudar Deus ou o Espírito Santo com uma coisa sua, porque só vai bagunçar, só vai estragar. Quem valida o nosso testemunho, a nossa pregação, é o próprio Espírito Santo de Deus. Por isso que Paulo disse: olha, não estou aqui para pegar honrarias e nem recompensa. Eu não estou pregando o Evangelho para receber dinheiro de vocês. Pelo contrário, eu nem fui pesado a vocês. Trabalhei com as minhas mãos e me sustentei para não ser pesado para vocês. Se bem que eu, como apóstolo de Deus, poderia ser pesado a vocês. Mas ele estava abrindo mão, porque ele queria que a igreja entendesse que o Evangelho é verdadeiro, é poderoso para transformar pessoas. O que Paulo queria é dar esta ousadia para aquela igreja. Irmãos, eu hoje estou pregando isso aqui porque eu quero dar ousadia para o seu espírito, para o seu coração. Eu quero que você seja ousado para pregar o Evangelho. Não tenha medo. Lança fora o medo. Enche o seu coração de amor, amor por Deus, pela palavra. Paulo diz para a igreja: eu sou o arauto de Deus, o rei, e não vou permitir que seja sufocado por algo sem importância nenhuma, que é honra e dinheiro. Olha só a posição do apóstolo. Eu sou o arauto do Deus vivo, e eu não vou permitir que honra humana e que dinheiro possa me tirar essa bênção. Ele chamou honra e dinheiro de coisas sem importância, e nós sabemos que é. O relacionamento de Paulo com os tessalonicenses era gentil, cuidadoso e amoroso. Ele disse: olha, eu estou aqui preso, mas o meu coração é dilatado por vocês. Eu estou cuidando de vocês como a ama cuida do seu filho, amorosamente, afetuosamente. Hoje nós sabemos quão maravilhoso é quando os nossos pastores compartilham conosco não só o Evangelho, mas também a sua própria vida. Eu não posso ser o pastor de vocês sem que vocês conheçam todas as minhas fraquezas e fragilidades. Porque o que valida a minha obra é a pregação correta que eu faço da palavra, é o ensino correto da palavra. Eu não me envergonho do Evangelho, disse Paulo, porque ele é o poder de Deus para transformar. Então, você também não precisa ter vergonha do Evangelho, mas seja ousado para pregar o Evangelho, para dar testemunho. Hoje, irmãos, os pastores deveriam não só pregar o Evangelho para a igreja, mas também demonstrar a própria vida para a igreja. Talvez os irmãos
não sabe por que você participa aqui da Luz para os Povos, mas irmãos, tem denominação aí que o pastor prega, daqui do púlpito ele já sai por ali, ó, vai para o escritório dele, do escritório dele ele vai embora. Pastor que não tem contato com a ovelha, não tem cheiro da ovelha, não se mistura com a ovelha. Mas o verdadeiro pastor, ele cheira a ovelha. Ontem, fui buscar uma carne aqui no açougue com o Luiz Filho, levei o Jonatas comigo. Cheguei lá, eu falei para ele, ó, aqui é carne de boi, aqui é carne de bode. Quem vende essa carne de bode aqui é o cheiroso. Vovô, cheiroso, ele disse que é ver, ele vai bem ali, cheiroso, ele olhou, falei, tá vendo aí, ó, sabe por que ele é cheiroso? É porque ele cheira a bode, porque ele criava bode, vivia com os bodes, então o cheiro dele era de bode, por isso ele é chamado de cheiroso, é o cheiro. O verdadeiro pastor, ele tem cheiro de ovelha, porque na verdade o pastor também é ovelha. Então nós precisamos entender isso no nosso tempo. Ovelha não fica isolado, nem separado, não anda sozinha. Ovelha precisa de companhia. É por isso que a Bíblia nos chama de ovelhas. Eu coloquei a observação hoje, no nosso século 21. Se nós descrevêssemos a nós mesmos, como o apóstolo Paulo fez, seríamos aceitos por todos? Seríamos reconhecidos por todos? Uma pergunta que eu fiz. Ou teríamos que enfrentar alguns críticos modernos do nosso tempo, hoje, século 21. Espero que, mesmo que haja críticos, que a gente possa saber com ousadia, entender isso e romper, sendo ousado na pregação do Evangelho que nos transformou. Talvez os irmãos não entendam, mas o meu sofrimento aqui em São Luís não foi por outra coisa, foi porque eu estava pregando o Evangelho verdadeiro, e o Evangelho verdadeiro estava ferindo as convicções das pessoas, estava ofendendo aquilo que eles acreditavam que seria o Evangelho. Sofri o dano, mas eu digo para os irmãos que aqueles 7 anos ali naquele lugar eu só preguei a verdade. Muitas vezes chegaram para mim o grupo e disse: você pregou, isso foi para nós, não foi? Eu disse: foi para isso que eu vim. Deus me mandou para cá para pregar para vocês. Essa palavra que eu dei é para vocês. Vocês precisam dessa palavra. Vocês precisam mudar de vida, ter uma nova estrutura, ter uma nova revelação, ser pessoas melhores. É para vocês que eu prego, eu sou o pastor de vocês. Eu não vou pregar para outras, estou pregando para vocês. Hoje eu estou pregando para vocês, mas estou pregando a palavra de Deus.
Estou pregando o evangelho verdadeiro, aquele que pode transformar e mudar você, assim como transformou e mudou a mim. Irmãos, ainda volto a dizer, irmãos, isto só pode acontecer se o maior dom de todos os dons puder invadir seu coração, que é o amor de Deus. Amém? A minha oração nesta noite é que esse amor invada o seu coração, é que ele tome conta do seu coração. Durante o louvor, eu estava ali sentado, curvei minha cabeça, e a minha oração é: Deus, me dá um coração novo, me dá um espírito novo, renova, leva-me em algo mais profundo, leva-me além daquilo que eu já fui, porque eu preciso. Eu não posso estar estagnado aqui, Senhor. Eu preciso romper, e eu só posso no Senhor. Então pedi o Espírito Santo: leva-me além de tudo que eu já fui. É isso que eu preciso. Espero que essa seja também a sua oração nesta noite. Que o amor de Deus possa levar você a uma profundidade maior, além daquela que você já foi. Se você está ainda em 1 Coríntios, muito almático, muito carnal, vá para 2 Coríntios. Porque lá você, como espiritual, pode ter um coração dilatado, amoroso, e você pode suportar tudo, para que todo o seu testemunho seja validado pelo Espírito Santo de Deus. Curva sua cabeça, quero orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, eu sei que nós estamos numa caminhada, mas essa estrada é que o Senhor nos colocou, que o Senhor possa nos conduzir de forma profunda, amorosa, para que possamos ter um entendimento pleno de que o Senhor é tudo aquilo que nós precisamos, e que o seu amor, ele nos ultrapassa, ele nos leva muito além daquilo que já fomos. Tira-nos, Pai, do deserto, tira-nos, ó Senhor, da própria Canaã, e leva-nos direto ao Santo dos Santos, que é o lugar onde habita Cristo, o Senhor da glória. Pai, leva-nos para este lugar, para que nós nunca mais possamos sair dali, porque é ali que tu habitas poderosamente. Toma todo o ser da tua igreja, toma toda a tua igreja, com o grande amor do Senhor, com a tua misericórdia. Pai, leva a igreja a um crescimento, uma maturidade ousada no Senhor. Deus, dá-nos esta fé poderosa, transformadora, e que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade tua, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, obrigado, obrigado.